cumprimente quem está do seu lado, com a paz do Senhor. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga assim: Espírito Santo, fale comigo. Quem não quer sair daqui sem ouvir a voz de Deus, diga assim: Jesus, tenha misericórdia de mim, e que eu não saia daqui essa noite sem ouvir a sua voz. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 6. Atos 16, versículo 6. Quem encontrou, diga eu encontrei. Quem não achou, diga me espere. Eu espero. Atos 16, versículo 6. Amém? Quem achou, diga amém. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo diabo, amém? Foram impedidos por quem? Olha, eu vou ler de novo. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de fazer o quê? De pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Quem não permitiu que eles passassem? E tendo contornado Mísia, foram a Troade à noite. Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Vamos dizer juntos: passe a Macedônia e venha nos ajudar. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, imediatamente, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio. Para onde que eles foram? Vou perguntar de novo, para onde eles foram? Onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, repita o nome dela por favor, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Amém? Alguém apaga a luz, nós vamos assistir um vídeo. A tarefa ainda não terminou. O que Cristo nos deu para fazer no mundo é ordem para nós ainda hoje. Por isso nós falamos sobre povos não alcançados, mas missões é o trabalho inicial para romper
entender culturas, destruir as trevas, plantar igrejas e vê-las crescer, formar os próprios líderes, treinar pessoas, evangelizar, lançar as redes. A tarefa de missões não acabou. Jesus é o único caminho para o céu. Milhões de pessoas estão indo para o inferno, e nós temos em nossas mentes e em nosso coração a única esperança de escaparem: Jesus Cristo. Salvação, eu vejo órfãos, viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar tua salvação. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Buscando salvação, eu vejo órfãos, viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar tua salvação. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões. Eu serei, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei. Então considere o preço a pagar. Irmãos e irmãs, isso não é um convite para uma vida fácil. Por 2000 anos, milhares e milhares de missionários sem nome. Nenhum parágrafo escrito sobre eles, apenas sem nome, que o mundo não reconhece. Pagaram o preço arriscando suas vidas e alcançaram perdidos com a única mensagem de salvação: a palavra de Deus. Irmãos, de toda a população mundial, 42,5% não foram alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus.
de cada 500 mil reais que os cristãos recebem, né? Que a maioria dos cristãos recebe um cálculo aí, 500 mil reais ganhos por cristãos, eles investem 5 reais, de cada 500 mil, 5 reais na obra do Senhor. Quando a gente vê um pouquinho do que está acontecendo na terra, a gente hoje vê no Brasil, na nação em que a gente vive, geralmente uma igreja a cada esquina, glória a Deus por isso. A gente abre os canais de televisão, ligam as rádios, uma mensagem de Jesus. Mas irmãos, existem quase 7 mil tipos de línguas no mundo. Quase 7 mil. Quase 5 mil tipos de línguas no mundo. Não tem a tradução da Bíblia. Como ouvir falar? Compartilhei alguns dados com vocês para trazer uma mensagem essa noite. Repita comigo, um clamor missionário. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, ele queria pregar num determinado lugar e o Espírito Santo impediu ele de pregar. O apóstolo Paulo depois quis descer para outro lugar e a Bíblia diz que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o mesmo Espírito, o impediu de pregar. Isso aqui me traz um ensinamento que eu quero compartilhar com você. Tem muita gente hoje fazendo a obra de Deus sem ser aquilo que Deus o chamou para fazer. Paulo queria pregar, Paulo queria fazer a obra de Deus, mas Jesus não queria que ele fizesse daquela forma. Tem muita gente hoje fazendo coisas para Deus, que não é o que Deus lhe chamou para fazer. Pastor, o que Deus me chamou para fazer? Em Mateus 28, 19, Jesus vai dizer assim: vão por todo mundo, formem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Em Marcos 16:15, o evangelista vai anotar de uma forma diferente. Bem brevemente ele diz assim: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Se eu estiver fazendo muitas coisas para Deus e não estiver fazendo discípulos, eu não estou fazendo nada para Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o que você anda fazendo para Deus? Irmãos, Paulo encontra portas fechadas na sua vida. E tem muitos cristãos com as portas fechadas na sua vida, porque estão fora do propósito de Deus. Irmãos, nem sempre é o diabo que fecha portas. Eu aprendo nesse texto que tem porta que é o Espírito de Deus que fecha, para chamar a nossa atenção a respeito do grande plano que Deus tem para cada um de nós. Tem muita gente comprando problema, escuta bem, tem muita gente comprando briga com os céus, tem muita gente chamando tempestades para a sua vida, porque estão fora do propósito de Deus. Vou te dar uma base bíblica por isso. Jesus Cristo, antes de subir aos céus, disse aos discípulos: vão por todo mundo. Jesus Cristo, no momento em que está subindo aos céus, ele diz aos discípulos: esperem a promessa do Pai, vocês vão receber o poder do Espírito Santo para serem testemunhas aqui, ali e até os confins da terra. Eles não fizeram isso. Eles ficaram agrupados em Jerusalém, e como consequência vem uma terrível perseguição, para que eles comecem a ir para os outros lugares, pregando o Evangelho. Tem luta que talvez está vindo na sua vida, tem tempestade que às vezes está chegando na sua história, tem portas que estão sendo fechadas, não é por causa do diabo e nem porque Deus é mau ou porque Cristo não tem ouvido as tuas orações, simplesmente pode acontecer o que aconteceu com esse homem, Deus querendo chamar a sua atenção. Pergunta para o irmão que está do teu lado: Jesus está tentando chamar a sua atenção? Paulo, então, irmãos, numa noite, aparece para ele numa visão um homem. Ele identifica que é da Macedônia,
dizendo assim: passe para o lado de cá, passe para Macedônia e venha nos ajudar. Existem clamores silenciosos ao redor da terra. Existe gente que mora do lado da sua casa clamando. Existem pessoas que trabalham com você com um lindo sorriso, com uma linda maquiagem, mas cuja alma está clamando socorro. Tem familiar que você deixa em casa e que talvez está clamando socorro. Como Paulo foi capaz de escutar, como Paulo foi capaz de ver isso? A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 13, que todas as vezes que Paulo estava na igreja, ele servia ao Senhor adorando e com jejum. E toda pessoa que serve a Deus adorando e jejuando, toda pessoa que cresce em intimidade, consegue escutar clamores silenciosos ao redor. Se você não tem ouvido gente gemer e precisando de você, é porque a tua adoração está fora de propósito. Tem alguém me entendendo? Diga amém. Paulo, irmão, entende aquele chamado, e a Bíblia diz que imediatamente existem coisas que nós podemos postergar, propostas de emprego. Existem coisas que nós podemos adiar, o dia de comprar a casa. Existem coisas que podemos deixar para daqui 6 meses, retomar a faculdade. Mas tem coisas que nós não podemos adiar um dia sequer, o chamado de Deus na nossa vida. Paulo, imediatamente ouvindo o chamado de Deus, ele desce para Macedônia. Um grande pregador inglês, que há muitos anos já foi levado para os céus, Charles Spurgeon, ele diz assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Olha que forte, diga assim comigo: todo cristão ou se torna um missionário ou se torna um impostor. Talvez você não esteja compreendendo muito bem o que eu quero te dizer, porque a gente imagina que missionário é quem é ungido para missão, ou como aqueles que são ungidos a serem pastores. Mas quando Jesus dá uma ordem a seus discípulos, ele está dizendo que toda pessoa que teve um encontro com Cristo, ela não fica mais parada. É como aquele faminto que descobriu o lugar que tem comida e sai contando para outros famintos onde agora encontrar pão. Eu e você precisamos abrir o nosso coração para a grande chamada de Deus na nossa vida, que é das paredes dessa igreja para fora, que é fazer a obra de Deus. Paulo imediatamente vai fazer a obra de Deus. E a primeira coisa que eu noto na obra missionária é que Paulo vai fazer missão onde tinha gente. Tinha gente ao redor da praia, Paulo vai ao redor da praia. Onde que tem gente hoje? Nos hospitais? Talvez na praia, no comércio, na porta das nossas escolas, na porta de bares. Onde estão os que necessitam dos missionários de Deus na nossa cidade? Paulo vai onde essas pessoas estão e os evangeliza. Ele vai a um lugar em que tem mulheres e sem preconceito algum, Paulo começa a conversar com aquelas mulheres, e alguma tradução vai dizer de uma maneira familiar. A maneira de você abordar um médico é diferente da maneira de você abordar alguém que está numa biqueira. A maneira de você abordar um funcionário é diferente da maneira de abordar o patrão. As mulheres estão ali tranquilas na beirada da praia. Geralmente as mulheres desciam com seus jarros a buscar água ou lavar a roupa. Paulo então, vendo aquelas mulheres conversarem, para conversar com elas, sem nenhuma Bíblia, sem nenhum terno, sem nenhuma gravata. Ele se mistura para falar de Jesus. Deus espera que eu e você cheguemos onde tem gente para evangelizá-los. Eu posso evangelizar alguém contando o que Jesus fez na minha vida. Eu posso evangelizar alguém
falando do amor de Jesus para uma pessoa e deixando um panfleto. Isso aqui é uma maneira de acesso a alguém. Paulo faz isso. Aquela mulher fica tão tocada. A Bíblia diz que Deus abriu o coração dela. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Todo ser humano, por natureza, tem o coração fechado à mensagem do Evangelho. Preste atenção, eu vou repetir. Todo ser humano, por natureza, tem o coração fechado à mensagem do Evangelho, a não ser que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos quando tem alguém pregando. Se alguém não pregar, não haverá a possibilidade do coração se abrir. Paulo, ele evangeliza, e Lídia abre tanto o coração que o chama para ir à sua casa, para pregar agora à sua família. Paulo vai fazer aquilo que no nosso ministério nós chamamos de casas de oração. Ele entra num lar, ele vai cumprir a grande comissão, ele vai ensinar o Evangelho, ele vai ensinar os rudimentos do Evangelho, e uma família inteira decide se batizar. Veja que muitas vezes estamos querendo pregar onde nós queremos. Muitas vezes queremos ganhar para Jesus quem nós queremos. Encontramos as portas fechadas, lançando pérolas aos porcos, enquanto tem gente clamando de outro lado que a uma mensagem da salvação desce às águas do batismo. O meu e o seu chamado precisa nos levar onde tem gente necessitada e onde não tem gente com a barriga cheia de Evangelho. Quem está me entendendo, diga amém. Paulo entra na casa, Paulo prega o Evangelho. Aquela família, irmão, é ensinada, aquela família desce as águas do batismo. Gostaria de te fazer uma pergunta: quantas pessoas já desceram as águas do batismo através da sua vida? Em quantos lares porventura você já entrou para pregar o Evangelho? Não entenda que o meu propósito é lançar nenhuma culpa, mas o meu propósito é despertar o teu coração, que muitas vezes estamos fazendo muitas coisas, menos aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Paulo, ele vai fazer o que Jesus lhe chama para fazer. Irmãos, ele vai andando e ele encontra uma jovem oprimida, endemoniada. Irmãos, quanto da nossa juventude está endemoniada hoje? Quantos jovens da nossa geração estão cortando os pulsos? Quantos jovens estão engravidando, mudando o circuito da sua vida com 12 anos? Quantos jovens estão indo para lugares aprenderem ciências ocultas completamente contrárias à palavra de Deus? Quantos jovens que deveriam estar na sua pureza, pensando no seu futuro, estão pensando se abortam ou não abortam aquele feto? Paulo vê uma jovem endemoniada. E naquela hora, mais uma vez, os sinais o seguem. Ele expulsa o demônio, aquela jovem é liberta. Tem algum jovem perto de você que talvez anda cativo. E a minha, a tua missão é levar libertação para a juventude da nossa geração. Na visão da noite aparece um homem, mas na prática tem duas mulheres no caminho de Paulo. O sonho ou a visão é só um apontamento de onde Deus quer te levar. Agora a prática, você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Pastor, por que hoje em dia a gente lê os evangelhos, vê tantos milagres, e hoje em dia parece que não há tantos milagres? É porque milagres serve para converter incrédulos. Milagre não serve para ilustrar igrejas de crente. Por que tantos milagres acontecem onde os apóstolos estão? Porque tem alguém precisando ouvir o Evangelho. Tem alguém que zombou do Evangelho. Tem alguém que se diz ateu. Tem alguém decepcionado que diz que não acredita em Deus. Qual o propósito de Deus fazer tantas coisas no nosso meio se nós cremos em Jesus, enquanto tem tanta gente clamando aí do lado de fora? Vai no hospital para você ver se não acontece milagre de cura divina. Vai nas escolas para você ver se os jovens não choram e são libertos da depressão. Entre em bares para você ver se Jesus não opera milagres de libertação, que até aquele que está tomando a pinga
enche os olhos de lágrima ao falar do evangelho e do amor de Jesus ao coração dele. Quer ver milagre? Vem aqui receber unção. Quer ver milagre? Pega essa unção e leva lá para fora, porque milagre tem destino, e o destino do milagre é alcançar quem ainda não conhece ao Senhor Jesus. Jesus disse assim: vocês preguem o evangelho e os sinais vão acompanhar você. Para o sinal me acompanhar, eu preciso estar andando. Sinal não acontece onde tem gente parada. Sinal acontece onde tem gente se movimentando para a glória de Deus. Paulo escuta um clamor missionário. Paulo, numa visão, escuta alguém clamando, mas o mais profundo é o que Isaías foi capaz de escutar: o próprio Deus clamando. Isaías, depois de ter um encontro com Jesus, ele escuta a Trindade dizendo assim: quem nós enviaremos? Quem há de ir por nós? Se você até hoje não tem conseguido escutar pessoas sofrendo atrás de você, que nós sejamos sensíveis para escutar uma urgência no coração de Deus, de um pai que está sofrendo por tantas almas indo para o inferno sem conhecê-lo. Paulo imediatamente foi. É porque eu e você fazemos tanto planos por dia seguinte, mas nós nos esquecemos que se este chão se abrir, rapidamente chegaremos à eternidade. Há tanta gente precisando ouvir esse evangelho. Há um clamor de almas, há um clamor dos céus, para que eu e você se levante e nos tornemos missionários de Deus nessa geração. Como que eu e você podemos ser missionários? Como que eu e você podemos cumprir a obra missionária? Repita comigo: pregando o evangelho para alguém. Pastor, eu gosto de ir no culto, gosto de assistir o culto, mas esse negócio de pregar eu acho que é melhor para o senhor. Não, Deus te chamou para isso. Deus não separou alguns para serem missionários, Deus vocacionou todos para fazerem missões, pregar o evangelho. Eu queria te despertar, porque pode ser que enquanto eu pregue, Deus te desperte alguma cidade, e eu pago a sua passagem e eu te envio para lá. Pastor, mas eu nem vou pensar em trabalho e morar. Eu pago a sua passagem de ida e de volta. Vai lá entregar panfletos nessa cidade. Talvez Deus está querendo te levar para outro canto da terra ainda nessa semana. Eu e você podemos nos despertar para fazer a obra de Deus. Eu posso fazer a obra missionária sendo missionário. Eu devo fazer a obra missionária, irmão, intercedendo pelos missionários. Tem muitos missionários ao redor da terra que estão se escondendo, que estão presos, que estão tendo as suas famílias, seus familiares mortos, que estão esperando os guardas desaparecerem para entrar nos porões e abrirem as suas Bíblias e ensiná-las a outras pessoas. Interceda pelos missionários. Nós estamos confortáveis aqui e tem gente nessa hora correndo risco por amor ao evangelho aos cantos da terra, sendo missionário, intercedendo pelas missões e também ofertando na obra. Quando eu trago meu dízimo e a minha oferta, eu estou contribuindo para a obra. O nosso ministério, ainda que tenha igrejas em algumas cidades, o nosso intuito não é apenas abençoar o nosso ministério. De toda a arrecadação, uma parte vai para outra igreja, eu semeio em outra igreja, e uma parte que aqui é enviado, nós enviamos para as nações da terra, para ajudar a manter missionários. Nós temos postos em aliança missionária na Venezuela, no Nepal, em outros 5 países da terra. Você pode se despertar essa noite. Deus espera eu e você. Vamos ficar de pé? Leandro, apague mais uma vez. Preste atenção nesses dados. Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações.
Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então, como estamos cumprindo nossa missão? Para responder, devemos primeiro classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em 3 grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população Mundo C, C de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no Mundo C são verdadeiros crentes em Cristo. Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm Bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos, e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de 1 em cada 4 pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho. Não existem Bíblias em sua língua. Não existem igrejas, não existem crentes por perto, nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas 1 em cada 1.800 cristãos no Mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400 mil missionários da população Mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o Mundo C? Pois é, a grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o Mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e Bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o Mundo A, a parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o Evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do Mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares. E juntos, eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isto inclui tudo: organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isto é um pouco mais de 6%. Na verdade, há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares vai para o Mundo C a cada ano. 87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há Bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o Mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas o rejeitou. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja, 1% de todo o dinheiro de missões vai para o Mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para seus animais de estimação do que cristãos enviam ao Mundo A para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho.
2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você. O que você vai fazer para mudar isso? Feche os seus olhos nesse momento. Curve a sua cabeça. Deus te trouxe aqui essa noite com um propósito: despertar em nós uma consciência missionária e levar-nos numa sensibilidade a escutarmos o clamor, como daquele macedônio que estava clamando por ajuda, que estava clamando para que alguém anunciasse o Evangelho em Filipos. Nesse instante, meu irmão, nós vamos levantar aqui uma oferta destinada à obra do Senhor. Uma oferta com o propósito de não é ajudar as contas da igreja. Uma oferta que não é o propósito de eu plantar para colher. É uma oferta endereçada em propósito para abençoarmos as missões de Deus ao redor da terra. Eu quero te convidar nesse momento a separar o seu dízimo, a sua oferta, e trazer no altar com amor aqueles que estão clamando ao redor das nações. Pelas janelas do mundo posso ver as coisas que vivem aqueles que morrem sem Deus. É quando penso que eu não posso calar, jamais levarei sua verdade. Se não o faço eu, então quem o fará? Se não me levanto eu, quem se levantará? Se não me atrevo a falar, nunca conhecerão que há algo melhor. Se não faço eu, então quem? Andando pelas ruas posso ver crianças famintas, gente angustiada e sem fé. É quando penso que eu não posso esconder-me mais, eu não posso me calar. Se não faço eu, então quem o fará? Se não me levanto eu, quem se levantará? Se não me atrevo a falar, nunca conhecerão que há algo melhor. Se não faço eu. Você que nessa noite não quer mais viver uma vida sem propósito, você que quer ser o missionário que Deus chamou, ir para onde houver um clamor, ir para onde o vento de Deus soprar. Você que não quer viver mais uma vida sem sentido, correndo de um lado para o outro para construir coisas que vão ficar aqui após a sua partida. Mas você que quer ter uma vida realmente de propósito, de pregar o Evangelho, de ensinar a palavra de Deus, de conduzir pessoas às águas do batismo, de ajudar na obra. Saia do teu lugar, venha aqui à frente rapidamente, eu quero orar por você. Andando pelas ruas posso ver crianças famintas, gente angustiada e sem fé. É quando penso que eu não posso esconder-me mais, eu não posso me
calar. Se não faço eu, então quem o fará? Se não me levanto eu, quem se levantará? Se não me atrevo a falar, nunca conhecerão que há algo melhor. Se não faço eu. Levante as suas mãos. Nós vamos fazer a obra missionária nesse momento, intercedendo pelas nações da terra. Pai, o Senhor diz na tua palavra que se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e te buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os pecados e sarará a nossa terra. Nós estamos aqui como igreja do Senhor, cobrindo de oração todos os missionários ao redor da terra. Guarda-os do espírito da morte, de todo contra-ataque e retaliação de autoridades, meu Pai, de presidentes, de juízes, de governantes, Senhor. Deus, torna-os invisíveis aos olhos de policiais e daqueles que perseguem por causa do Evangelho. Senhor, nós oramos nessa noite. Abre portas à mensagem do Evangelho ao redor da terra. Nós clamamos pelos países circunvizinhos aqui do Brasil. Oramos pelo Uruguai, pelo Paraguai, pelo Equador, pela Venezuela, Senhor. Oramos pela Colômbia, Senhor. Nós abençoamos Cuba. Nós oramos, meu Pai, pelo México, pelos Estados Unidos. Nós clamamos, Senhor, pela Índia. Nós clamamos pela China, pelos países europeus, Senhor, por cada nação ao redor da terra, em especial o Oriente Médio, Senhor, onde há uma descendência de Abraão que não conhece Jesus. Pai, tenha misericórdia, aviva a tua obra ao redor da terra. Separa missionários, separa homens e mulheres para irem em amor ao reino, a pregarem a boa mensagem da salvação, Senhor. Senhor, eu ministro a unção e envio esses irmãos aqui, Pai, na nossa Jerusalém, a começar por Miguelópolis, no nosso local de trabalho, no nosso bairro, na família em que o Senhor nos deu. Eu os envio também por Samaria, pelas cidades circunvizinhas, onde nós conhecemos pessoas, onde nós temos costume de ir para Ituverava, para Guaíra, pelas cidades ao redor, talvez exercer um trabalho, pelos estados do Brasil em que talvez há uma família ou sejamos capazes de escutar um clamor missionário. Senhor, mas eu peço também, como é propósito dessa igreja, levanta gente aqui que tenha coragem de ir para outras nações, de gente que esquece por um momento a sua vida para encontrar a verdadeira vida, Senhor. No nome de Jesus, receba uma unção de ousadia, de intrepidez, para falar do amor de Jesus, para contar o seu testemunho onde Deus te enviar. Senhor, desperta os jovens da nossa igreja a pegarem ônibus, Senhor, a irem para uma rodoviária, Senhor, e irem para o destino que o teu Espírito tocar no coração. Desperta jovens aqui na nossa igreja a irem para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Norte, pelos rincões do estado de São Paulo, para pregar o Evangelho. Que os nossos jovens tirem as férias de julho e do fim de ano, tirem semanas para ficar em hotéis, Senhor, em outras cidades, nas praças falando de Jesus. Desperta os irmãos a irem aos hospitais, Senhor, a irem às faculdades. Desperta pessoas a irem para os presídios, não é para visitar familiar, nem para libertar, meu Pai, um preso, mas para levar a boa notícia do Evangelho, Senhor. No nome de Jesus, que um clamor seja capaz de ecoar no nosso coração, que uma visão seja capaz de aparecer diante de nós, e que todos nós possamos escutar o Senhor perguntando: quem nós enviaremos? Quem é que vai ter coragem de ir por nós? E que juntos possamos dizer, vamos dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim,
Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém, irmãos? Irmãos, não tem como a gente falar disso sem fazer algo. Eu vou deixar 3 panfletos de evangelismo para cada pessoa. Pessoas que são contratadas por supermercado e clínicas, eles jogam papel, eles botam na caixinha do correio. O missionário de Jesus fala com uma pessoa e depois entrega um panfleto. Você ainda tem o risco de encontrar alguém essa noite. Talvez você vai abastecer o seu carro, talvez na hora que guardar o carro você vai encontrar alguém, talvez na caminhada, de bicicleta, a pé ou quem sabe com o seu guarda-chuva, tem alguém também parado debaixo de uma loja. É uma chance de você falar de Jesus. Amém? O irmão Abel entrega para alguns. Cada irmão aí pega alguns panfletos. Acenda uma luz e deixa ela brilhar, a luz de Jesus que brilha em todo lugar. Não a podes esconder, nem te pode escalar. Diante da necessidade, acende uma luz na escuridão. Que Jesus te abençoe, que o Espírito Santo te leve em segurança para a tua casa, e que Deus prepare encontros poderosíssimos nessa noite, no dia de amanhã, para você pegar o Evangelho para alguém. Cumprimente o teu irmão na paz do Senhor.